9 lições para vencer a tristeza e os conflitos mentais. Estoicismo. A tristeza tem um jeito silencioso de entrar na vida. Ela não chega com barulho, não pede licença, não se anuncia. Ela apenas aparece, ocupa espaço e começa a distorcer a forma como você enxerga a si mesmo. Em pouco tempo, tudo parece mais pesado, mais lento, mais confuso. O mundo ao redor continua seguindo, mas dentro de você algo trava. O pensamento fica nublado. A energia desaparece. A motivação evapora. E quando os conflitos mentais começam a crescer, você passa a acreditar que está sozinho, perdido em um labirinto que só você conhece. A verdade é que todos atravessam esse tipo de escuridão. O que muda é a forma como cada um decide caminhar dentro dela. O estoicismo ensina que a tristeza não é inimiga. Ela é um sinal, um pedido de reorganização interna, um convite para olhar para dentro e entender o que sua mente tenta te mostrar. Quando você tenta fugir dessa tristeza, ela cresce. Quando tenta ignorá-la, ela volta mais forte. Mas quando você cria coragem para encará-la, ela se torna uma professora, uma mestra da consciência. A tristeza revela onde você está se sabotando, onde está carregando peso demais, onde está tentando controlar o que não depende de você. Ela aponta para os lugares onde sua vida precisa ser redesenhada. O primeiro passo para vencer a tristeza é entender que ela não define quem você é. Ela é uma emoção, não uma identidade. Ela passa, não permanece. Mas enquanto ela está presente, ela tem força para te paralisar, se você não souber lidar com ela. É por isso que tantos ficam presos em uma espiral mental que parece não ter saída. A mente cria histórias, amplifica medos, distorce lembranças, projeta cenários e te convence de que não existe solução. Mas existe. E ela começa com consciência. Ela começa com a decisão de observar seus pensamentos em vez de ser arrastado por eles. Essa decisão é o ponto onde a luz começa a entrar. Quando você aprende a olhar para dentro sem se desesperar, tudo muda. A tristeza perde parte do seu domínio. Os conflitos mentais deixam de ser monstros gigantes e passam a ser apenas partes de você pedindo atenção. E é nesse espaço de clareza que a transformação começa. O estoicismo, mesmo sendo uma filosofia antiga, traz respostas extremamente atuais para quem vive sob pressão, ansiedade, autocobrança e confusão emocional. Ele te mostra que dominar a mente não é lutar contra ela, mas entender como ela funciona. E entender sua mente é o primeiro passo para recuperar o controle da própria vida. Neste vídeo, você vai descobrir 9 lições que podem te tirar da escuridão emocional e devolver seu equilíbrio. Não são teorias distantes, são ferramentas práticas, vivas, diretas e profundamente humanas. Cada uma delas foi criada para te ajudar a interromper ciclos de sofrimento, silenciar a tempestade interna e reconstruir sua paz mental. Você vai entender por que a tristeza aparece, como ela se alimenta e como ela se dissolve quando você muda a forma de lidar com ela. Você vai aprender a parar antes de afundar, a recuperar sua presença, a separar dor real de dor criada pela mente, a reconstruir direção, a fortalecer sua confiança interna e a reconectar sua vida com propósito. A partir deste ponto, você não é mais espectador da própria tristeza. Você se torna alguém que sabe navegar por ela. E ao fazer isso, começa a perceber que a luz que você procurava sempre esteve dentro de você, apenas encoberta pelo ruído da mente. Agora, esse ruído vai começar a diminuir. A tristeza não te prende porque é forte demais. Ela te prende porque você ainda não enxerga os caminhos pelos quais ela se infiltra dentro da sua mente. A tristeza funciona em ciclos silenciosos. Ela chega como uma sensação vaga, uma falta de energia, uma dificuldade de se conectar com as coisas que antes faziam sentido. E, sem perceber, você começa a alimentar esse estado com pensamentos
que reforçam o próprio peso que te faz afundar. A tristeza cresce como uma sombra que se estende cada vez mais, quando você caminha sem perceber onde pisa. O mecanismo invisível da tristeza começa quando sua mente perde clareza. O pensamento fica lento, a percepção fica distorcida e você passa a interpretar a realidade através de uma lente mais escura. Pequenos problemas parecem enormes. Situações simples parecem impossíveis. Coisas que antes eram fáceis se tornam cansativas. Você começa a acreditar que está perdendo o controle, quando na verdade está perdendo apenas o eixo interno que organiza seus pensamentos. A tristeza enfraquece seu senso de direção e, em troca, te entrega a sensação de estar preso a algo que você não consegue nomear. É nesse ponto que os conflitos mentais ganham força. Quando você não compreende a origem da tristeza, começa a lutar contra ela de forma desordenada. Tenta fugir dos sentimentos, tenta ignorar o que está acontecendo, tenta agir como se nada estivesse errado. Mas a mente não funciona assim. Quanto mais você tenta silenciar a tristeza à força, mais ela se espalha. Ela quer ser observada, não escondida. Quer ser compreendida, não negada. E enquanto você tenta levar sua vida como se nada estivesse acontecendo, ela continua crescendo no subterrâneo da sua consciência. O estoicismo ensina que a mente sofre não pelos fatos, mas pela interpretação dos fatos. Isso significa que a tristeza muitas vezes não nasce do que aconteceu, mas da história que sua mente construiu sobre o que aconteceu. E essa história é moldada por medo, por insegurança, por exaustão emocional e por expectativas que não foram cumpridas. Quando você começa a ver a tristeza dessa forma, percebe que ela não é inimiga. Ela é um sinal de que algo dentro de você precisa ser reorganizado, revisado ou curado. O mecanismo invisível também envolve o desequilíbrio entre razão e emoção. Quando a emoção domina, você perde perspectiva. Quando a razão tenta controlar tudo, você perde sensibilidade. A tristeza aparece justamente quando esses dois polos deixam de conversar. Sua mente tenta seguir em frente, mas seu coração ainda não processou o que precisava ser sentido. Essa desconexão cria a confusão interna. A confusão vira tensão. A tensão vira cansaço. E o cansaço vira tristeza acumulada. Para sair desse ciclo, você precisa entender que a tristeza não é um peso fixo. Ela é um movimento. Ela sobe, desce, cresce e diminui. Quando você aprende a observar esse movimento sem se identificar com ele, você recupera seu poder interno. O primeiro passo é reconhecer que você não é a tristeza. Você é a consciência que está percebendo a tristeza. Essa separação te devolve a liberdade de agir, mesmo quando não se sente bem. Te devolve a capacidade de pensar com mais clareza. Te devolve o direito de respirar, sem se cobrar tanto. A partir deste ponto, você não combate mais a tristeza. Você começa a entender seu ritmo. E quando entende o ritmo, consegue interromper o ciclo antes que ele te arraste. Esse é o início da saída. Esse é o ponto onde a luz começa a entrar. O conflito interior é um dos estados mais desgastantes que a mente humana pode experimentar. Ele acontece quando razão e emoção deixam de caminhar lado a lado e começam a se enfrentar como se fossem inimigas. Em momentos de tristeza profunda, essa guerra silenciosa se intensifica, porque você tenta pensar com clareza, enquanto seu coração está inundado de sentimentos que não sabe como organizar. E quanto mais tenta controlar o que sente, mais confuso tudo fica. É como tentar acalmar o mar empurrando as ondas com as mãos. A emoção surge com força e rapidez. Ela te mostra o que dói, o que falta, o que te preocupa e o que você teme perder. A emoção é o grito do corpo, pedindo para ser ouvido. Já a razão tenta organizar tudo isso, criar lógica onde só existe caos, encaixar pensamentos onde só existem sensações. Quando essas duas forças entram em choque, você sente uma pressão interna
que parece não ter saída. De um lado, a mente dizendo que tudo vai ficar bem. Do outro, o coração mostrando que nada parece certo. E essa contradição cria uma sensação de ruptura que alimenta ainda mais a tristeza. Os estoicos entendiam essa guerra interna como uma ruptura natural da alma. Eles não viam emoção como algo negativo, mas como algo que precisa de direção. A emoção é a força vital, o impulso, a sensibilidade. A razão é o leme, o instrumento que guia o barco. Quando o barco está sem leme, a emoção vira tempestade. Quando o barco só tem leme e nenhuma força vital, ele não sai do lugar. A harmonia emocional nasce quando você aprende a ouvir a emoção sem ser arrastado por ela e usar a razão sem sufocar o que está sentindo. Em momentos de tristeza, o conflito interior se intensifica porque você tenta silenciar o que sente com explicações lógicas. Mas a tristeza não se dissolve com lógica. Ela se dissolve com consciência. Você precisa entender que emoção não precisa ser combatida. Ela precisa ser reconhecida. Quando você permite que o sentimento exista sem resistência, ele perde parte da força. Quando tenta bloquear o sentimento, ele volta com mais intensidade. A guerra não está na emoção em si, mas na tentativa de negar a emoção. A razão, por outro lado, se torna perigosa quando vira crítica interna. Em vez de te orientar, ela começa a te cobrar. Em vez de trazer clareza, começa a impor expectativas. Em vez de pacificar a mente, cria ainda mais julgamento. É esse tipo de razão distorcida que alimenta a tristeza. A mente tenta controlar o que não entende, e nesse processo se torna rígida demais para lidar com emoções que são naturais. O segredo estoico está em restaurar a conversa entre as duas partes. Não é escolher entre razão e emoção, é permitir que as duas existam sem se anularem. Quando você reconhece que está vivendo um conflito interno, algo poderoso acontece. Você ganha espaço. E nesse espaço você pode observar. Em vez de reagir, pode respirar. Em vez de sufocar, pode refletir. Em vez de se culpar. Esse espaço é onde nasce a clareza. A clareza mostra que a tristeza não é prova de fraqueza, é prova de que você está vivo. A tristeza mostra que algo importa para você, que algo precisa ser ajustado, entendido ou transformado. A partir do momento em que você restaura essa conversa entre o que sente e o que pensa, o peso começa a diminuir. E quando o peso diminui, você recupera a sua força. Essa harmonia é o ponto de partida para aplicar a primeira lição prática que vai te tirar da espiral emocional e te ajudar a reconquistar o controle interno. A tristeza ganha força quando você perde a conexão com o presente. Ela te arrasta para lembranças dolorosas ou para cenários futuros que nunca aconteceram. E quanto mais você se afasta do agora, mais vulnerável fica às tempestades internas. É por isso que tantos afundam sem perceber. Não porque a tristeza é insuportável, mas porque a mente cria uma profundidade artificial onde você se perde. A primeira lição estoica para interromper esse processo é simples e poderosa. Você precisa aprender a parar. Parar antes de afundar. Parar antes que o pensamento se torne uma espiral que te consome. A ancoragem da presença é a prática de recuperar o agora, quando sua mente tenta te arrastar para longe. Ela não é um exercício intelectual, é um movimento interno, quase físico, de trazer sua atenção de volta para a realidade imediata. Quando você faz isso, algo profundo acontece. A tristeza perde parte da força porque não consegue se manter sem a energia que você dá a ela através de pensamentos descontrolados. A mente só consegue te machucar quando consegue te tirar do momento presente. No agora, não existe medo, não existe ansiedade, não existe catástrofe. Existe apenas o que é. Quando você está triste, sua mente cria cenários que amplificam a dor.
te convence de que nada vai melhorar. Te mostra somente o pior. E você acredita, porque está emocionalmente fragilizado. A ancoragem da presença serve para quebrar essa lógica. É como se você puxasse de volta a rédea da sua consciência e dissesse a si mesmo que ainda está aqui, que ainda está no controle, que ainda pode escolher como responder ao que sente. Essa escolha não elimina a tristeza, mas diminui a intensidade dela, porque a emoção perde o combustível da imaginação negativa. Os estoicos usavam a presença como ferramenta para enfrentar qualquer conflito mental. Para eles, o que causa sofrimento não é o fato em si, mas a narrativa que você cria sobre o fato. E essa narrativa ganha vida quando você não está atento. Quando você está no presente, consegue enxergar a tristeza com mais lucidez, consegue separar sensação de pensamento, consegue entender que o que dói agora não precisa definir o resto da sua vida. A presença cria espaço para a razão entrar sem sufocar a emoção. A ancoragem também te ajuda a identificar o início da espiral emocional. Muitas pessoas só percebem que estão afundando quando já estão no fundo, quando já perderam energia, foco e clareza. Quando a tristeza já tomou conta de tudo, a presença impede que você chegue a esse ponto. Ela funciona como um alarme interno. Você nota o início da queda, reconhece o movimento e decide parar. Essa decisão é um ato de força. É a prova de que você não está mais à mercê dos seus pensamentos. Praticar a presença não exige técnicas sofisticadas. Exige intenção. Você pode ancorar sua atenção na respiração, na sensação do corpo, nos sons ao redor, no contato dos pés com o chão. Não importa o método. O que importa é recuperar o agora. É lembrar a si mesmo que sua mente está tentando te levar para lugares que existem somente dentro dela. E quanto mais você pratica essa ancoragem, mais rápido consegue interromper pensamentos que antes te derrubavam. A presença te devolve algo que a tristeza tenta roubar. Controle. Não controle sobre o mundo, mas controle sobre sua resposta ao que sente. E quando você recupera esse controle, você retoma a direção da própria vida. A partir desse ponto, você já não é mais dominado pelas ondas internas. Você as observa, entende o movimento delas e escolhe quando avançar e quando parar. A presença é sua âncora. E com ela, você já não afunda. Agora seguimos para a próxima lição, onde você descobre como transformar o espaço entre o sentir e o agir em sua maior fonte de liberdade emocional. A maior parte do sofrimento humano nasce da reação automática. Você sente algo e reage no mesmo instante. A emoção surge e você responde antes de entender o que realmente está acontecendo dentro de si. A tristeza se aproveita dessa velocidade. Ela te faz agir sob impulso, interpretar sob tensão, decidir sob dor. E quando você reage sem pensar, se afasta ainda mais da clareza que precisava para sair do ciclo emocional. Os estoicos descobriram um ponto crucial que quebra esse processo. O intervalo, o espaço que existe entre o que você sente e o que você faz com esse sentimento. Esse intervalo não é apenas um momento, é um território interno onde sua liberdade emocional vive. Quando você percebe que existe um espaço entre o impulso e a ação, você ganha escolhas. A tristeza perde parte do domínio sobre você, porque não consegue mais direcionar suas atitudes. Dentro desse intervalo, você acessa a lucidez necessária para não se deixar levar pela primeira interpretação da mente, que quase sempre é distorcida quando você está fragilizado. O intervalo te devolve a capacidade de pensar antes de acreditar em tudo o que sua mente está te contando. A emoção não é problema. O problema é a velocidade com que você responde a ela. Quando você age imediatamente, sem respirar, sem observar, você se torna refém do sentimento. Quando você aprende a esperar, mesmo que por alguns segundos,
a emoção perde intensidade. É como se você desarmasse o gatilho interno que te fazia mergulhar fundo no conflito mental. Esse breve espaço faz sua mente desacelerar e permite que a razão entre sem brigar com a emoção. A razão não precisa vencer a emoção. Ela precisa apenas ser incluída. A filosofia do intervalo transforma a forma como você lida com qualquer tristeza. Em vez de se deixar dominar pelo primeiro pensamento que surge, você cria espaço para questioná-lo. Isso não é negar o que sente, mas investigar, perguntar a si mesmo se aquilo que sua mente está apresentando é real ou apenas uma reação exagerada ao desconforto interno. Essa investigação acalma o coração e reorganiza a mente. A tristeza perde o controle, porque você não alimenta mais o impulso que a faz crescer. Praticar esse intervalo não requer técnicas complexas, requer consciência, requer a decisão de não agir imediatamente, requer a coragem de pausar, mesmo quando a mente grita por movimento. As emoções intensas pedem velocidade, a sabedoria pede calma. Quando você escolhe a calma, a emoção não desaparece, mas deixa de te dominar. Você percebe que, por trás da tristeza, existe um pensamento. E por trás desse pensamento existe um medo. E por trás desse medo, existe uma necessidade que ainda não foi atendida. E essa clareza só pode surgir nesse intervalo. Esse espaço se torna ainda mais poderoso quando você entende que pensamentos não são ordens. São apenas sugestões da mente. Você não precisa obedecer a todos. Não precisa aceitar todos. Não precisa agir em cima de todos. Ao criar um intervalo entre o sentir e o agir, você aprende a observar sem se envolver, a sentir sem afundar, a refletir sem se punir. A tristeza continua existindo, mas agora ela encontra um você muito mais consciente, muito mais preparado, muito mais presente. O intervalo é o que transforma a dor em compreensão. É o que transforma o peso emocional em clareza. É o que transforma a reação em sabedoria. A partir desse ponto, você já não vive no piloto automático. Você vive com intenção. E quando há intenção, há força. Agora seguimos para a próxima lição, onde você aprende a diferenciar a dor real da dor criada pela mente. Algo essencial para quebrar conflitos internos. Existe um tipo de sofrimento que nasce da vida e outro que nasce da mente. A dor real vem de fatos. A dor mental vem das interpretações. E quando você está triste, essas duas dores se misturam de tal forma que fica difícil distinguir o que está acontecendo no mundo do que está acontecendo apenas dentro de você. Essa mistura cria um peso emocional enorme, porque você passa a carregar dores que não são suas, medos que não são verdadeiros e conclusões que não têm base na realidade. Para os estoicos, um dos caminhos mais poderosos para recuperar a paz é aprender a separar essas duas forças. Eles chamavam isso de iluminar a mente, trazer luz ao que está sendo criado no escuro. A dor real é objetiva. Ela vem de uma perda concreta, de uma frustração evidente, de um acontecimento claro. Ela dói, mas é compreensível. Você sabe de onde ela vem. Já a dor criada pela mente é subjetiva. Ela surge do que você imagina que pode acontecer, do que teme sem provas, do que projeta sem fundamento. Essa dor imaginária é muito mais perigosa, porque cresce sem limites. A mente cria histórias, amplia cenários, distorce fatos, junta lembranças antigas e constrói narrativas que fazem você acreditar que está vivendo algo pior do que realmente está. Quando você não sabe separar essas duas dores, fica perdido dentro de si mesmo. A tristeza se aproveita dessa confusão. Ela se alimenta de pensamentos catastróficos, interpretações negativas e suposições que não têm relação com a realidade. O primeiro passo para quebrar esse ciclo é aprender a colocar luz sobre o que está acontecendo. Perguntar a si mesmo o que é fato e o que é pensamento. O que realmente aconteceu e o que
Sua mente está contando o que você sabe e o que você apenas imagina. Essa distinção parece simples, mas é transformadora, porque muitas vezes o peso emocional que você está carregando não é causado pelo que viveu, mas pelo que acreditou que viveu. A mente triste cria finais trágicos, cria rejeições que não existem, cria derrotas que nunca aconteceram. Ela pega uma pequena dor real e multiplica por 10, quando você não está consciente. E quando você percebe isso, começa a recuperar força. Começa a entender que boa parte do sofrimento não está no mundo, mas dentro da interpretação que você faz dele. Os estoicos usavam essa luz interior para dissolver conflitos. Eles observavam o próprio pensamento como se observassem uma projeção no ar, sem se identificar, sem se punir, apenas com clareza. Quando você faz isso, percebe que muitos dos pensamentos que parecem verdadeiros são apenas reflexos do cansaço emocional. Eles não definem sua vida, não definem seu valor, não definem seu futuro. São apenas sombras temporárias que se dissipam quando você ilumina a origem delas. Separar dor real de dor mental não elimina o sofrimento, mas o torna administrável. A dor real, quando reconhecida, pode ser curada, pode ser trabalhada, pode ser compreendida. Já a dor criada pela mente precisa ser dissolvida, não carregada. Isso não significa negar o sentimento. Significa entender a origem dele. É essa clareza que te devolve o eixo. Quando você reconhece que metade do peso emocional é criado internamente, você já dá um passo enorme em direção ao equilíbrio. Esse processo é libertador, porque revela que você tem mais controle do que imagina. Você não controla eventos externos, mas controla a narrativa que a mente cria sobre eles. Quando a luz interior ilumina essas histórias, a tristeza perde seu exagero, o conflito mental perde seu caos, e você recupera a capacidade de caminhar com mais leveza. Agora, seguimos para a próxima lição, onde você aprende a reconstruir sua força emocional através de rituais simples e poderosos. A mente não se fortalece por acaso. Ela se fortalece por repetição, por constância e por pequenas escolhas feitas diariamente. Em momentos de tristeza, o erro mais comum é esperar que a motivação volte sozinha, como se a clareza emocional fosse um fenômeno espontâneo. Mas a verdade é que nada muda se você não cria um espaço interno para que essa mudança aconteça. Os estoicos sabiam disso. Eles cultivavam rituais simples que, quando repetidos todos os dias, reequilibravam emoções, clareavam pensamentos e devolviam a sensação de controle sobre a própria vida. A construção da mente forte começa com um ritual de alinhamento. Não é algo longo, não é algo complexo. É algo que você faz para lembrar a si mesmo quem está no comando. Esse ritual pode ser dividido em 3 movimentos internos. O primeiro é observar. O segundo é organizar. O terceiro é direcionar. Observar significa reconhecer o que está acontecendo dentro de você sem tentar mudar nada de imediato. Organizar significa nomear emoções, separar fatos de pensamentos, identificar o que é real e o que é projeção. Direcionar significa escolher uma atitude que te coloque de volta ao eixo. Quando você repete esse ritual diariamente, mesmo em dias bons, você cria dentro de si um ambiente emocional mais estável. A mente passa a confiar em você. Ela percebe que não precisa mais gritar para ser ouvida. Ela percebe que existe espaço para processar sensações sem que você fuja ou se desespere. Esse tipo de consistência enfraquece a tristeza porque quebra o ciclo de caos mental que alimenta o sofrimento. A mente forte não é a mente que nunca sente tristeza. É a mente que sabe o que fazer quando ela aparece. Outro elemento essencial desse ritual
é a disciplina emocional. A disciplina não é rigidez. É cuidado, é compromisso consigo mesmo. É escolher todos os dias fazer algo que fortaleça sua clareza interna. Isso pode ser uma respiração consciente, alguns minutos de silêncio, uma frase que te lembra do seu valor, um pensamento que te reposiciona ou uma reflexão rápida sobre o que está te movendo naquele dia. O que importa não é a complexidade, é a repetição, é a constância, é o ato diário de voltar para si mesmo. Esse ritual cria uma estrutura interna que impede que a tristeza tome conta de tudo. Quando a mente sabe que existe um processo, ela se acalma. Ela não entra mais em pânico ao sentir desconforto. Ela não se perde em espirais negativas, porque sabe que você tem um caminho para seguir. Esse caminho é a base da mente forte. É a prova diária de que você está trabalhando a seu favor, não contra si mesmo. O fortalecimento emocional nunca acontece de uma vez. Ele é construído aos poucos. E cada pequeno movimento importa. O ritual diário também revela algo importante. Quando você cuida do seu mundo interno, o mundo externo deixa de parecer tão ameaçador. Conflitos que antes te desestabilizavam passam a te afetar menos. Comentários que antes te feriam começam a perder impacto. Problemas que antes pareciam impossíveis ganham perspectiva. A mente forte não elimina as dificuldades. Ela te dá o poder de enfrentá-las sem se quebrar. Quando essa estrutura emocional está consolidada, sua vida começa a se mover em outra direção. Você se sente mais presente, mais consciente, mais disponível para enxergar oportunidades em vez de se prender ao que falta. Essa mudança é silenciosa, mas profunda. Ela é o fundamento que sustenta todas as lições seguintes. Agora seguimos para a próxima, onde você aprende a recuperar a direção em meio à confusão emocional e transformar caos em clareza. A tristeza se torna mais pesada quando você perde o sentido das coisas. Quando a vida deixa de ter direção, qualquer dificuldade parece maior do que realmente é. A mente, sem um norte claro, começa a se fixar em tudo que está errado, tudo que poderia ter sido diferente, tudo que não saiu como esperado. É nesse espaço vazio que os conflitos mentais ganham tamanho desproporcional. Por isso, uma das formas mais poderosas de romper a tristeza é recuperar o propósito. Não o propósito grandioso que muitos imaginam, mas o propósito concreto, simples e imediato, que te devolve movimento. O propósito funciona como uma bússola interna. Quando você sabe para onde está indo, as emoções não conseguem mais te arrastar com tanta força. Você volta a ter chão, volta a ter direção, volta a ter ânimo. O caos emocional começa a se reorganizar, porque a mente entende que existe algo maior guiando os seus passos. Os estoicos chamavam isso de viver com intenção. Intenção não é plano. Intenção é foco emocional. É saber o que você quer sentir, quem você quer ser e como você deseja agir, mesmo quando a tristeza tenta te paralisar. Muitas pessoas acreditam que precisam esperar a tristeza passar para depois encontrar um propósito. Mas é o contrário. É o propósito que faz a tristeza perder intensidade. Quando você define uma direção, mesmo pequena, sua mente começa a se reorganizar para caminhar até lá. Ela cria motivação, cria energia, cria clareza e, aos poucos, o peso emocional diminui porque você não está mais parado dentro dele. A estagnação é um dos maiores amplificadores da tristeza. O movimento consciente é o que quebra essa estagnação. Reorientar o propósito não significa descobrir a missão da vida. Significa escolher algo que faça sentido agora. Pode ser recuperar sua saúde emocional, reconstruir sua autoestima, reorganizar sua vida, desenvolver uma habilidade, concluir uma pequena meta. O que importa é que seja real, alcançável e significativo para você. A tristeza perde espaço quando você começa a dar espaço para algo que te puxa para frente.
em vez de te segurar para trás. A tristeza frequentemente te convence de que nada importa. Essa é a mentira mais destrutiva que ela conta. Quando você está triste, sua mente perde a capacidade de enxergar futuro. Ela se fixa no presente doloroso, como se ele fosse permanente. O propósito quebra essa ilusão. Ele mostra que existe um depois. Mostra que existe um motivo para levantar. Mostra que existe algo que merece sua energia. Não importa quão pequeno pareça, o que importa é que te mova. Os estoicos acreditavam que o ser humano encontra força quando entende seu papel no mundo, não um papel escrito pelos outros, mas pela própria consciência. Quando você decide qual é o próximo passo, você recupera sua autoridade interna, recupera o comando das próprias escolhas. E esse comando diminui imediatamente o conflito mental, porque a mente deixa de vagar, sem rumo. Ela passa a se organizar em direção ao que você escolheu. A reorientação do propósito também te ajuda a separar a tristeza real da tristeza criada pela mente. Quando você está caminhando com intenção, você percebe que muitos dos pensamentos negativos que antes te dominavam começam a perder credibilidade. Sua energia deixa de se concentrar no que dói e começa a se direcionar ao que te constrói. E essa mudança, mesmo silenciosa, altera completamente seu estado interno. Quando você recupera o propósito, você recupera a si mesmo. E é dessa força que nasce a próxima lição, onde você aprende a substituir pensamentos que te ferem por pensamentos que te fortalecem, criando uma nova forma de pensar sua própria vida. A mente triste tem um padrão muito específico. Ela insiste em repetir pensamentos que machucam. São frases internas que diminuem seu valor, reforçam suas falhas, ampliam seus medos e distorcem sua visão sobre si mesmo. Esses pensamentos aparecem sem pedir permissão e se espalham rapidamente, como ecos que você não consegue calar. O maior erro é acreditar que você precisa lutar contra eles. A luta só os fortalece. A mente funciona como uma sala escura. Se você tentar expulsar a escuridão com as mãos, não conseguirá. Mas se acender uma luz, a escuridão desaparece sozinha. A técnica da substituição funciona exatamente assim. Os estoicos ensinavam que o pensamento não deve ser combatido, e sim substituído. Quando você tenta eliminar um pensamento negativo, ele volta com mais força, porque a mente entende que aquilo é importante. Mas quando você escolhe conscientemente colocar outro no lugar, o pensamento antigo perde poder. A substituição cria um novo caminho mental. Você deixa de repetir frases que te ferem e passa a repetir ideias que te fortalecem. No início, isso exige esforço. Depois, se torna natural. A mente aprende rápido quando você dá a ela algo melhor para repetir. A tristeza se alimenta do pensamento automático, daquelas frases que surgem sem reflexão. Você não escolhe pensar nelas, mas escolhe acreditar nelas. A substituição muda essa dinâmica. Ela te obriga a questionar o que sua mente está te dizendo e oferece uma alternativa mais saudável. Por exemplo, quando surge um pensamento destrutivo, como nunca vai melhorar, você substitui por algo racional e realista. Como isso é um momento, não uma sentença. Quando aparece "eu não sou suficiente", você substitui por "estou me reconstruindo", e isso faz parte do processo. A substituição não é positividade vazia. É lógica emocional aplicada. A mente não pode ocupar dois pensamentos ao mesmo tempo. Ela alterna. E quando você escolhe o pensamento que quer manter, você está treinando sua mente para caminhar em outra direção. A tristeza perde força porque deixa de ter espaço para se expandir. A substituição não apaga o sentimento de imediato, mas impede que ele cresça descontrolado. Ela cria limites internos para que a emoção não se transforme em um conflito mental maior do que deveria ser. Com o tempo, sua mente começa a perceber
que nem todo pensamento merece atenção. Alguns são apenas reflexos da fadiga emocional, fragmentos de memórias antigas, medos imaginados ou ecos de inseguranças que não representam quem você realmente é. A substituição quebra a ilusão de que todo pensamento é verdade. Ela te devolve o poder de escolher quais pensamentos se tornam sua realidade interna. Esse processo é profundamente libertador, porque você para de se ver como vítima da própria mente e começa a agir como alguém que a educa. Qualquer pensamento pode surgir, mas você decide qual permanece. E essa decisão muda tudo. A tristeza deixa de ser uma força dominante e passa a ser apenas uma parte da experiência humana que você consegue administrar. A técnica da substituição também fortalece sua capacidade de autocompaixão. Em vez de se punir por sentir tristeza, você cria um diálogo interno mais maduro. Em vez de reforçar os mesmos medos, você cria interpretações mais equilibradas. Em vez de repetir histórias negativas, você constrói narrativas mais sábias. Isso reorganiza seu mundo emocional de uma forma que a tristeza não consegue mais controlar. Agora que você aprendeu a reconfigurar o diálogo interno, seguimos para a próxima lição, onde você aprenderá a liberar o peso emocional que nunca foi seu para carregar. Grande parte da tristeza não nasce do que você viveu, mas do que você tenta controlar sem conseguir. É o peso das situações que você não pode mudar, das pessoas que você não pode transformar, das expectativas que nunca se concretizaram. Esse peso se acumula no corpo e na mente, criando uma sensação constante de frustração e impotência. Os estoicos afirmavam que o sofrimento se intensifica quando você tenta forçar aquilo que está fora do seu alcance. A verdadeira liberdade emocional começa quando você solta aquilo que nunca foi sua responsabilidade. O apego ao incontrolável cria um ciclo destrutivo. Você tenta prever, corrigir, ajustar, antecipar e carregar tudo sozinho. E quanto mais tenta controlar, mais se sente falhando. Essa sensação de falha contínua alimenta tristeza, cansaço e conflito interno. A mente interpreta essa incapacidade de controlar tudo como sinal de fraqueza, quando, na verdade, é apenas a realidade da vida. Não é possível controlar emoções dos outros, escolhas alheias, resultados externos, opiniões, julgamentos ou o tempo das coisas. Mas a mente tenta, porque acredita que, se conseguir controlar tudo, conseguirá evitar dor. Isso nunca funciona. O desapego estoico não é um ato de frieza. É um ato de sabedoria. É entender que existe uma linha invisível entre o que pertence a você e o que pertence ao mundo. Tudo que está do lado de fora dessa linha é incontrolável. Tudo que está do lado de dentro é sua responsabilidade. Quando você começa a olhar para situações com essa lente, percebe que carregou por muito tempo pesos que não eram seus, pesos de expectativas dos outros, pesos de erros que não foram seus, pesos de responsabilidades emocionais que ultrapassavam seus limites. Soltar não é abandonar, é reconhecer que existe um movimento natural na vida que não depende da sua força. Quando você solta o que não pode controlar, abre espaço para cuidar do que realmente pode. E esse cuidado consigo mesmo enfraquece a tristeza que nasce do excesso de cobrança. Muitas vezes, sua mente está triste não porque algo deu errado, mas porque você se cobra por não ter mudado algo que nunca esteve sob seu comando. O desapego libera energia. Energia que antes era desperdiçada tentando corrigir o incontrolável e que agora pode ser direcionada para o que realmente importa. Essa energia devolve clareza, leveza e espaço interno. De repente, você percebe que não precisa resolver tudo, não precisa agradar todos, não precisa antecipar o futuro, não precisa carregar dores alheias. Percebe que a vida continua, mesmo quando você solta a corda. Os estoicos chamavam isso de serenidade ativa.
Serenidade para aceitar o que não depende de você. Ação para transformar o que depende. Essa combinação é o que dissolve muitos conflitos mentais. Você não fica mais preso ao que não pode mudar. E também não se paralisa diante do que pode. Essa harmonia cria um estado emocional onde a tristeza perde boa parte da força, porque você não está mais lutando batalhas que nunca foram suas. Soltar o incontrolável é um ato profundo de autocuidado. É o que permite que sua mente respire novamente e que seu coração encontre espaço para se recuperar. Quando você solta, você retorna ao próprio eixo. E quando retorna ao próprio eixo, a tristeza deixa de parecer um destino e passa a ser apenas uma fase. Uma fase que você atravessa com mais sabedoria, consciência e força interior. Agora seguimos para a próxima lição, onde você descobre como o seu próprio corpo pode se tornar o primeiro instrumento de resgate emocional em momentos de tristeza. A tristeza é uma emoção que começa na mente, mas rapidamente se instala no corpo. Ela muda sua postura, altera sua respiração, reduz sua energia, tensiona músculos e cria uma sensação de peso físico que acompanha todas as tarefas do dia. Mesmo que você tente lidar com a tristeza apenas pela lógica, o corpo continua carregando o impacto emocional. Por isso, um dos ensinamentos mais profundos do estoicismo e das tradições antigas é entender que o corpo é o primeiro ponto de resgate quando a mente está cansada. A mente se quebra, mas o corpo pode te reconstruir. Quando você está triste, seu corpo entra em um estado de retração. Ombros caem, peito se fecha, respiração encurta, olhar perde brilho, movimentos ficam lentos. Esse padrão corporal envia sinais ao cérebro reforçando o estado emocional. É um ciclo de retroalimentação. A mente influencia o corpo e o corpo devolve a emoção à mente. Se você não intervém nesse ciclo, a tristeza cresce. Mas quando você usa o corpo como ferramenta de interrupção, você muda a mensagem que está sendo enviada ao cérebro. Pequenas mudanças físicas criam grandes mudanças emocionais. Os estoicos valorizavam a disciplina do corpo, porque sabiam que ele influencia diretamente a mente. Eles entendiam que para recuperar clareza emocional, era preciso envolver o corpo de forma consciente. Uma respiração profunda, por exemplo, não é apenas uma técnica, ela é um sinal interno de que você está seguro. Quando a respiração se torna lenta e profunda, o sistema nervoso entende que não há ameaça. A mente, que estava em estado de alerta, começa a se acalmar. A tristeza perde intensidade, porque o corpo cria um ambiente interno mais estável. O mesmo vale para a postura. Quando você endireita a coluna e abre o peito, seu corpo comunica força, presença e abertura. Isso não é apenas simbólico. Afeta diretamente regiões do cérebro responsáveis por foco, confiança e motivação. A postura firme impede que a mente continue colapsando em pensamentos negativos. A tristeza se alimenta do corpo retraído. O corpo firme cria resistência emocional. O movimento também é uma forma poderosa de reinício mental. Não precisa ser exercício intenso. Pode ser caminhar, alongar, mover os ombros, mexer o pescoço, respirar profundamente enquanto movimenta o corpo. O movimento interrompe a rigidez emocional que acompanha a tristeza. Ele libera hormônios de energia e bem-estar, reorganiza a mente e devolve uma sensação de vitalidade que parecia perdida. O corpo é muito mais rápido do que a mente para responder ao mundo. E é essa velocidade que te ajuda quando a mente está lenta e confusa. Outro ponto essencial é que o corpo traz você de volta ao presente. Diferente da mente, o corpo não vive no passado nem no futuro. Ele existe apenas no agora. Quando você sente o corpo, quando percebe a respiração, quando observa seus movimentos, você está praticando presença. E a presença, como vimos, é a primeira defesa contra a tristeza. O corpo é sua âncora quando a mente se dispersa. Reconectar-se com o corpo não elimina imediatamente o sofrimento,
mas impede que ele se torne maior do que precisa ser. Ele te devolve o eixo, te devolve energia e te devolve a sensação de que ainda existe vida dentro de você, mesmo em momentos de dor. Essa reconexão abre espaço para que você comece a reconstruir sua autoestima, que é a base da próxima lição. Agora seguimos para a próxima etapa da jornada, onde você aprenderá a restaurar sua visão interna de valor. Um dos passos mais importantes para vencer definitivamente a tristeza e os conflitos mentais. A tristeza se torna mais profunda quando você começa a acreditar que ela diz algo sobre quem você é. Quando a mente está fragilizada, ela distorce não apenas a forma como você vê o mundo, mas também a forma como você se enxerga. A autoestima não é destruída por um único evento, mas por pequenas interpretações negativas acumuladas ao longo do tempo. Cada falha, cada rejeição, cada expectativa quebrada vai criando uma narrativa silenciosa dentro de você que diz que algo está errado com a sua essência. Os estoicos enfrentavam essa distorção com uma verdade simples e poderosa. Você não é o que sente. Você é quem observa o que sente. A reconstrução da autoestima começa quando você separa identidade de emoção. Tristeza não é identidade. Cansaço não é identidade. Confusão não é identidade. Tudo isso são estados temporários. Mas quando você está no meio da dor, sua mente tenta transformar um estado temporário em uma definição permanente. Ela te convence de que você perdeu valor, de que não é suficiente, de que não tem força para seguir, e você acredita porque está vulnerável. O primeiro passo para reconstruir sua autoestima é recusar essas narrativas internas, não com agressividade, mas com lucidez. A visão estoica sobre o valor pessoal é radicalmente diferente do que estamos acostumados. Para eles, valor não depende de reconhecimento externo. Não depende de conquistas. Não depende de opinião alheia. Valor é algo intrínseco. Algo que cada ser humano carrega apenas por existir. É um valor que não pode ser dado nem tirado por ninguém. Quando você começa a enxergar seu valor dessa forma, a tristeza perde a capacidade de destruir sua identidade. Ela pode te cansar, pode te confundir, pode te desestabilizar, mas não pode definir quem você é. Reconstruir a autoestima exige que você interrompa o diálogo interno, que diminui sua própria força. É preciso identificar as frases que sua mente repete e substituí-las por verdades que reflitam quem você realmente é. Isso não é afirmação vazia. É correção de percepção. Muitas vezes, sua mente triste está interpretando situações de maneira completamente distorcida. Ela se fixa nas falhas e ignora seus esforços. Amplifica as críticas e minimiza seus progressos. Ela se torna um narrador injusto. E você, sem perceber, aceita essa narrativa como se fosse realidade. Uma autoestima saudável nasce quando você escolhe ser um narrador mais justo, quando olha para sua trajetória com honestidade, quando reconhece suas quedas, mas também reconhece suas ressurgências, quando lembra a si mesmo das vezes em que achou que não iria suportar algo, mas suportou, quando percebe que sua força nunca desapareceu. Estava apenas encoberta pela tristeza. Essa lucidez é o que reconstrói seu senso de valor. Outro ponto essencial é entender que você não precisa estar bem para ser digno. A mente triste cria a ilusão de que você precisa estar forte o tempo todo para merecer amor, respeito ou carinho. Isso é falso. Dignidade não depende de humor, não depende de estabilidade emocional. Ela existe independente de como você se sente. Quando você aceita isso, você se liberta de uma das maiores causas de tristeza. A autocrítica implacável. A autoestima também se reconstrói com ação. Pequenas ações. Ações que te lembram que você é capaz. Quando você faz algo simples, mas intencional, envia ao cérebro
A mensagem de que ainda existe força dentro de você. Cada pequena ação é uma prova contra o discurso da mente triste. Cada passo é um argumento a favor da sua própria grandeza. Com o tempo, essas pequenas provas silenciosas formam uma nova percepção interna. E essa percepção se torna a sua nova verdade. A reconstrução da autoestima não é instantânea. É um processo, mas é um processo que devolve a você o que a tristeza tentou roubar. A consciência de que você é valioso. E é com essa força que entramos no último capítulo, onde seu renascimento interior se torna evidente. E você finalmente vê a luz que estava tentando encontrar. O renascimento interno não acontece em um único momento. Ele acontece aos poucos, como a luz que entra lentamente por uma janela, depois de uma noite longa demais. Você não percebe imediatamente. Não há um estalo, um marco, uma transformação repentina. O renascimento começa de forma silenciosa, no instante em que você decide parar de lutar contra si mesmo e passa a caminhar ao lado da sua própria consciência. Ele surge quando você entende que não precisa mais se esconder, se punir ou se moldar às expectativas que te oprimem. Ele surge quando você aprende a se ouvir de verdade. Depois de atravessar a tristeza e compreender seus mecanismos invisíveis, algo profundo muda em você. A dor deixa de ser um monstro que te ameaça e passa a ser uma voz que te orienta. Os conflitos mentais deixam de ser um caos descontrolado e se tornam sinais claros de que sua alma está pedindo equilíbrio. O peso emocional, que antes te fazia afundar, agora te mostra exatamente onde você precisa se fortalecer. Esse é o primeiro sinal do renascimento. Você deixa de ver a dor como inimiga e passa a enxergá-la como parte do caminho. O renascimento também acontece quando você percebe que aprendeu a observar a si mesmo sem se destruir, que você é capaz de sentir, refletir e escolher ao mesmo tempo, que você consegue dar passos mesmo quando a mente tenta te puxar de volta para a escuridão. Esse tipo de maturidade emocional não pode ser dado por ninguém. Ele é conquistado. Ele nasce no confronto honesto com seus próprios medos, inseguranças e histórias internas. E quando você chega até aqui, você está muito mais forte do que imagina. Outra marca do renascimento é a leveza que começa a retornar. Não a leveza infantil e despreocupada, mas uma leveza consciente. Uma leveza que sabe que a vida é impermanente, que as emoções mudam, que os dias difíceis não anulam sua capacidade de florescer novamente. Você passa a caminhar com menos cobrança e mais presença, menos pressa e mais intenção, menos autopunição e mais compreensão. A tristeza, que antes dominava sua consciência, agora se torna apenas uma parte da experiência humana que você sabe atravessar sem se perder. O renascimento também redefine sua identidade. Você percebe que não é a pessoa que caiu, mas a pessoa que levantou. Não é a pessoa que sofreu, mas a pessoa que aprendeu. Não é a pessoa que duvidou, mas a pessoa que continuou seguindo. Esse reconhecimento muda a forma como você se vê e a forma como você caminha pelo mundo. Sua autoestima, agora reconstruída, se torna a base de uma nova presença. Uma presença que não precisa se provar, não precisa implorar, não precisa se esconder. Ela simplesmente existe firme e serena. Consciente, o renascimento interior não te transforma em alguém imune à tristeza. Ele te transforma em alguém que não teme mais a tristeza. Alguém que sabe que a dor passa, que a tempestade se dissolve, que o caos se organiza, que a mente pode ser educada, que a vida sempre se renova. Você começa a confiar no seu próprio processo. Confiança é a prova final do renascimento. Quando você confia em si, a tristeza perde metade da força, antes mesmo de começar. Agora, com todas essas lições integradas, você deixa de ser alguém que sobrevive à tristeza e se torna alguém que a atravessa com sabedoria. E quando isso acontece, sua vida entra em um novo ciclo. Um ciclo guiado não por medo ou desespero, mas por clareza,
propósito, presença e força interior. Esse é o verdadeiro renascimento. Não o que o mundo vê, mas o que você sente. Não o que te aplaudem por viver, mas o que te transforma silenciosamente por dentro. Sua jornada não termina aqui. Ela começa daqui. A partir deste ponto, você carrega consigo as ferramentas, a consciência e a força emocional necessárias para viver com dignidade e presença, mesmo nos dias mais difíceis. A tristeza não desaparece da vida, mas deixa de dominar a sua. Agora, você renasce.